É sempre com muita alegria que eu venho a essa casa, agradecendo sempre o acolhimento dos irmãos trabalhadores, sempre simpáticos, fraternos, dirigindo respeitosamente aos irmãos desencarnados que aqui se encontram, ao lado de cada um de nós, que preparam o ambiente com tanto carinho, com tanta dedicação e ficam felizes com a nossa presença. Eu queria também aproveitar e fazer uma homenagem singela ao nosso irmão Rui. Nós temos que aprender que é importante que a gente possa expressar o nosso sentimento enquanto estamos aqui nessa vida. Muitas vezes perdemos a oportunidade e quando as pessoas aqui não estão mais, muitas vezes nos arrependemos de não ter expressado um carinho, uma palavra amiga ou até um abraço. E o Rui é um ícone do nosso movimento espírita em toda a região. Todos nós passamos por dificuldades na vida, por adversidades, e com ele não é diferente. Mas se mantém em pé, se mantém firme, com essa instituição que é algo muito especial, que abriga em seu seio uma escola desses irmãos tão especiais que nos trazem tanto amor. E eu queria dizer isso para você, em público, porque o meu respeito e a minha admiração muito grande, que o grande arquiteto do universo continue te abençoando e te iluminando sempre. E agora, para não pensar que eu sou mal educado, eu quero também encher meu peito de alegria e oferecer uma boa noite a todos vocês. Com os meus mais profundos desejos de muita paz e saúde a todos. Na Grécia Antiga, havia um templo muito respeitado e muito importante, chamado Oráculo de Delfos. E nesse templo, alguns sábios escreveram algumas palavras. Uma dessas palavras nos diz: conhece-te a ti mesmo. E uma outra palavra nos alerta: nada em excesso. Conhece-te a ti mesmo, nada em excesso. E quando nós falamos em excesso, a nossa mente, nosso pensamento, automaticamente nos leva aos excessos materiais. Aquilo que comemos em excesso, aquilo que bebemos em excesso, principalmente nas festas que acabamos de passar de final de ano. E claro, durante o ano inteiro. Mas será que todos os nossos problemas físicos estão atrelados diretamente a esses excessos materiais? Dr. Joaquim Murtinho, médico que desencarnou em 1911, através do livro Falando a Terra, psicografado por Chico Xavier, nos trouxe algumas mensagens. E uma delas diz: se os homens soubessem que a saúde física está intimamente ligada à harmonia espiritual, eles caminhariam por uma estrada que os levaria através da fraternidade e da solidariedade à verdadeira felicidade. Porque nem tudo que atinge a nossa saúde física vem de agentes externos materiais. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no prefácio, já nos alerta que o nosso pensamento cria a vida que queremos. O nosso pensamento cria a vida que buscamos. O Brasil, hoje, estatisticamente, é um dos países que mais consomem antidepressivos. Estatística dos tribunais de justiça do Brasil: 50% a 60% dos juízes que pedem licença psiquiátrica. Estatística do Conselho Federal de Medicina: a maioria dos médicos que trabalham em hospitais, em UTI, pronto-socorro,
pedem afastamento de problemas psicológicos. E pior que isso, acabam entrando em depressão e caminhando para o vício, principalmente do álcool. Nós nunca tivemos tantas medicações, nós nunca ficamos tão doentes, tomando tantos remédios, e cada vez mais aparecem outras doenças. Nós nunca nos vacinamos tanto, e mais vacinas aparecem. O que está acontecendo? Dr. Joaquim Murtinho, novamente, nos alerta que os nossos sentimentos são a arma mais eficaz contra nós mesmos e que nos trazem as maiores enfermidades. Quais são os nossos pensamentos? O que nós pensamos todos os dias? Com quem nós falamos? Com quem nós convivemos? O que nós procuramos? Segundo Emmanuel. Será que nós estamos de fato trazendo para a nossa vida aquilo que vai construir ou que vai nos destruir? É certo que nós vivemos num mundo competitivo, num mundo que exige de nós todos o algo a mais, inclusive para poder sobrevivermos. Mas se nós continuarmos nos alimentando dos sentimentos inferiores, nós automaticamente estaremos e ficaremos doentes cada vez mais. E por que eu estou citando isso? E por que eu citei o Dr. Joaquim Murtinho com relação à harmonia espiritual? Porque, como acabou de dizer aqui a nossa irmã, quando nós entramos num centro espírita e vimos buscar o nosso bem-estar, a nossa paz, nós temos que absorver o que aqui recebemos e aplicarmos no nosso dia a dia lá fora. Muitos irmãos e irmãs vêm ao centro espírita preocupados apenas em receber o passe. Esquecem que quando entramos naquela porta já estamos sendo beneficiados. E aqueles sentimentos que nós todos temos, porque nós todos aqui temos más inclinações, sentimentos às vezes inferiores, como a raiva, como a mágoa, que é o sentimento mais destrutivo que pode existir. Mas para atingir essa harmonia espiritual, nós precisamos trabalhar. E eu faço aqui um apelo para aquele que veio aqui pela primeira vez, ou que já frequente outros centros. Não desista. Eu vou contar uma história que completa 30 anos esse ano, que poucas pessoas conhecem, mas que eu resolvi contar, mas não por sensacionalismo, ou por vitimismo, ou para trazer algum tipo de sentimento de pena ou algo assim, não. Eu estou totalmente recuperado disso. Em 1994, eu conheci a doutrina espírita. Tive alguns problemas de ordem espiritual, vamos dizer assim, e minha mãe levou a um centro espírita. E lá comecei a frequentar, comecei a estudar, e eu tinha uma namorada. Nós estávamos noivos e íamos casar em 1997. Casamento marcado, buffet agendado. Nós saímos um sábado à noite e ela disse que estava com muita dor de cabeça. Perguntei se ela queria ir embora. Não, vamos ficar um pouco mais. Ficamos, fomos embora. No dia seguinte de manhã eu liguei para a casa dela, a mãe dela atendeu, falou, não, ela não passou bem a noite, nós vamos levar ela no hospital. Perguntei se precisava de alguma coisa, não,
depois que a gente voltar, ela te liga. Tá bom. Para resumir a história, ela foi ao hospital, fizeram alguns exames, não deu nada. No meio da semana procurou um neurologista e ela já tinha um tumor no cérebro adiantado. E isso durou 3 meses. Ela morreu em 3 meses. Mas por que eu estou contando isso? Porque depois de muito tempo, eu vim a entender que a minha ida ao centro espírita em 94 foi para me preparar para esse momento. Porque a única religião no mundo que se preocupa em preparar o ser humano para o sofrimento e a dor é a doutrina espírita. É a única. E por que eu faço esse apelo? Porque se vocês frequentarem o centro espírita e fizerem o que tem que ser feito, não só aqui dentro, mas nas suas vidas, vocês vão colher esses frutos. Pensem há 5 anos atrás, quem frequenta o centro espírita, como era 5 anos atrás e como está hoje. Apenas pense. E pense a partir de hoje, daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, daqui a 4, 5 anos. Porque as pessoas mudam. Mudam sim. Há quem diga que fulano não muda, ciclana não muda, muda. Claro que ela só muda se ela quiser mudar. Óbvio. Mas quantas pessoas, e o Rui e os trabalhadores que estão ali conhecem, que vêm ao centro desesperados, são acolhidos, são orientados, são instruídos, mas não fazem aquilo que foi pedido. E continuam na mesma situação. Por outro lado, eu conheço, e vocês conhecem, irmãos e irmãs que vêm em desespero, que são orientados, que fazem tudo corretamente, e com o tempo vão conseguindo sair daquele buraco. Inclusive aqueles que perdem entes queridos, que é a dor e o sofrimento maior que alguém pode sentir nessa vida, principalmente aqueles que perdem um filho. Eu não sei se ela está aqui, eu não estou vendo, mas uma grande amiga, um casal muito amigo, que perdeu uma filha há 4 anos. Eu estive com ela essa semana. Ela elevou todas as suas energias. Ela seguiu o que Jesus pediu a Maria de Nazaré, sua mãe, ainda na cruz. Mãe, não deixe que a dor paralise o seu amor. Faça com que esse amor seja canalizado para outros que precisam dele. E mais que isso, em outubro agora, no Dia das Crianças, quando fizemos a festa para essas crianças, uma senhora, já de idade, entrou em contato que ela queria fazer uma doação de chocolate para aquela festa. Eu fui lá na casa dela, uma casa simples. Ela veio com um pacotinho na mão, andando com dificuldade, me entregou. E disse assim: é só o que eu podia dar, são 6 bombons, mas eram os bombons que a minha netinha mais gostava, e ela faleceu. São momentos difíceis. E eu contei isso tudo agora para tentar sensibilizar, não a mim, mas a vocês, de entenderem o quão importante é essa harmonia espiritual, que só conseguimos através do trabalho, através da dedicação, através da fraternidade, como disse aqui o Dr. Joaquim Murtinho. Os sentimentos inferiores, como o egoísmo, como a inveja, como a mágoa que eu acabei de citar, nos trazem as piores enfermidades. Se nós compreendermos
entendermos a lição mais importante que a doutrina espírita nos trouxe, que nós somos espíritos imortais. Nós vamos passar a amar a nós mesmos como espíritos muito mais. Porque tudo que nós pensamos, todas as ações que temos hoje, vão refletir na nossa vida futura. Ah, mas eu não vou lembrar numa próxima encarnação quem eu fui, o que eu fiz. Mas isso é da lei de Deus. Imagine só se nós, quando encarnamos, ficamos sabendo que aquele Pai nosso foi alguém que nos matou numa encarnação passada. Como é que nós poderemos conviver com isso? Só que se nós entendermos que somos espíritos imortais e não vamos querer que o nosso espírito sofra numa próxima encarnação, vamos procurar fazer o melhor nessa. E não pensemos só na próxima encarnação. Chico Xavier, no grupo Espírita da Prece, já de madrugada, uma moça chega desesperada, xingando o Chico, ofendendo o Chico. E ele espera com aquela serenidade dele, deixa ela desabafar. E ela diz: eu frequentava o centro com meu noivo. Nós casamos, em 1 ano de casamento ele teve um infarto e morreu. De que valeu eu vir aqui? De que valeu eu ser voluntário, eu trabalhar, vir aqui toda semana? E Emmanuel, através de Chico, manda dizer a ela: o seu marido veio com uma programação para ficar 10 anos vegetando numa cama com um AVC. Porém, ele foi tão altruísta, ele foi tão cordial, gentil, voluntarioso, procurou quase que a perfeição nesse pouco tempo que ele aqui esteve, que nós preferimos que ele morresse com um infarto fulminante para que não sofresse numa cama. Nós podemos ser felizes nessa vida. Nós podemos alcançar a plenitude nessa vida, através desses sentimentos nobres. Por isso que conhece-te a ti mesmo. Procura conhecer as tuas qualidades, os teus defeitos a serem trabalhados. Porque só assim nós vamos conseguir o nosso bem-estar, a nossa paz interior, tentar, de certa forma, abranger aquelas pessoas todas ao nosso redor, nos trazendo aquela alegria, levando e trazendo aquela alegria. E quem serve sabe quanto isso é importante, quanto isso é gratificante. O egoísmo foi citado por Jesus como uma das chagas da humanidade. Certo, Abel? Porque ele engloba a falta de amor ao próximo. Ele faz com que nós não enxerguemos aquilo que acontece ao nosso lado. E não adianta também nós sermos bons na rua e dentro de casa não sermos tão bons. Esses pensamentos inferiores fazem com que tudo que possa acontecer de ruim venha ao nosso encontro. É como um imã espiritual. Se estiver no estádio, no jogo de futebol, vai acontecer a briga do teu lado. Se estiver pegando fogo em algum lugar, vai pegar fogo do teu lado. Não é brincadeira. Porque tudo aquilo que nós emanamos, nós recebemos de volta, e isso é fato. E nós estamos aqui com todos vocês e sentimos essa vibração. Por que que nos afligimos tanto? Por que que temos tanta ansiedade no dia a dia que nos traz tanta doença? Por quê?
O que está acontecendo? Façamos essa pergunta para cada um de nós. O que podemos melhorar? Um grande passo é já estar aqui nessa noite. O Rui colocou, acho que um meme outro dia nas redes sociais, em que no dia que palestra e passe, a casa estava com uma fila enorme para entrar. E no dia de estudo tinham 2 ou 3 pessoas na porta. Quando eu falei em trabalhar, é estudar. Porque se você anda ao lado de pessoas que bebem, pessoas que se drogam, os espíritos que vão te acompanhar são os espíritos afins. Mas se você ler, se você estudar, Haddad, os espíritos de luz estarão ao seu lado, lendo e estudando também. É simples. É o que nós pensamos e é o que nós agimos. E por que essa ansiedade? Veja as aves do céu, que não colhem, não semeiam, e nem ajuntam entre celeiros, mas Deus, vosso Pai, os alimenta. Por que te aflijais em se vestir? Olhai os lírios do campo, que nascem e morrem, não trabalham e nem tecem, mas estão sempre belos. Nem Salomão, nos teus maiores momentos de glória, se vestiu como eles. Mas achas que Deus vai nos desamparar nos momentos difíceis? Homens de pequena fé. A fé. A fé que é tão importante nos momentos difíceis. Eu tenho uma tia-avó que era devota de São Judas Tadeu. Toda semana ia na igreja de São Judas. A minha bisavó, com 98 anos, ficou doente e desencarnou. E ela ficou com raiva do santo. Como que o Senhor deixou ela morrer? E não foi mais na igreja. Mas que fé é essa? A fé e o santo é bom quando tudo acontece do jeito que eu quero. E não serve para mais nada quando ele foi contra aquilo que eu esperava. Esses versos que eu citei agora do Evangelho de Mateus nos diz isso. Por que faltar a fé? Não vês que Deus nos provê de tudo? Se Ele dá o alimento às aves, que elas não semeiam, elas não plantam, elas não colhem, por que deixaria de dar a nós? Por que essa falta de fé? Essa falta de fé nos traz os sentimentos ruins de desânimo e de depressão. Porque eu perdi a fé. Porque a depressão é uma doença, tem que ser tratada, temos que respeitá-la, mas lá no fundo ela tem uma causa. Quando a pessoa perde o sentido da vida. Muitos perdem o sentido da vida. E o que dizer para uma mãe que perde uma filha que continua seguindo em frente, servindo ao próximo? Tudo isso vai ser, todo sentimento inferior será sempre derrotado pelo sentimento mais profundo e mais belo que existe, que é o amor. Essa é uma história que foi trazida através da psicografia do irmão X, que fala sobre o amor. Era uma linda tarde em Jerusalém. Aquele pôr do sol avermelhado onde nós ficamos encantados com a beleza da natureza. Sentado nos degraus do templo de Salomão,
Um homem esguio fitava os montes ao longe em profunda reflexão. Uma linda mulher se aproxima dele e diz: estrangeiro, sei que és estrangeira porque teus pés estão sujos com o barro da estrada e teus cabelos empapados com o suor da viagem. E sei também que és nazareno, pela forma como prendes o teu cabelo. Hoje é meu aniversário. Vou fazer um banquete na minha casa e quero te convidar para estar comigo, porque há muito tempo não vejo homem tão belo. Tu virás? Ele disse: hoje eu não posso. Mas Nazareno, sou uma mulher que escolhe as companhias. Hoje mesmo recusei a visita de um imperador romano. Desfiz do convite de um homem de muito dinheiro e neguei a companhia de um sacerdote, porque hoje sou uma mulher rica. Minhas burras estão cheias de pedras preciosas e diamantes. Eu quero a tua companhia nessa noite. Tu virás? E mais uma vez ele disse: hoje eu não posso. Mas Nazareno, colocarei uma bandeja de prata com água e lavarei os teus pés e os enxugarei com meus longos cabelos. Colocarei uma escrava nua para dançar para ti. E ficarei apenas contemplando a tua beleza, porque sei que jamais me tocarás. Sabe, Nazareno, desde que te olhei, o teu olhar profundo tocou o meu coração e a minha alma. E eu sei que jamais serei a mesma mulher. E também quero te dizer uma coisa: não se espante, eu te amo. Tu virás? Ele levantou-se, olhou para ela e disse: hoje não, mas um dia eu irei. E ela saiu revoltada, sentindo-se desprezada, correndo. Passaram-se 2 anos. Ele estava pregando para uma multidão. Veio uma mulher, já de idade avançada, aflita, correndo entre as pessoas, para chegar até ele. Depois de muita dificuldade, chegou, falou algo para ele e ele disse a ela: eu já vou. Terminada a pregação, ele saiu com ela pelos campos. Depois de um certo tempo, ela disse: é ali. Era uma gruta. Ele entrou naquela gruta escura, úmida, apalpando as paredes para poder se locomover. Vê um corpo estirado, chega próximo daquele corpo, coloca a sua mão, o pus sai pelas suas mãos, coloca a mão nos cabelos, sente os fios se desmanchando. E aquela mulher diz: quem é? E ele responde: sou eu. Eu disse que eu viria, mas eu viria no dia que você precisasse de mim. Mas Nazareno, te esperei por 2 anos. Todas as noites colocava uma lâmpada, uma lamparina na porta da minha casa e ficava ao longe esperando que vieste. Agora já é tarde. Peço que vá embora, pois os homens vão te apedrejar, não vão entender a tua presença. Vá embora. Não presto para mais nada. Olha o que os homens fizeram comigo. E ele mais uma vez disse: eu vim porque sei que precisas de mim. Pegou ela no colo, saiu com ela para fora da gruta. Aquela claridade afetou os olhos dela, e ela com as mãos aqui, ele tirou as mãos dela e disse para ela: já que teu corpo não serve, dai-me a tua alma. E eu também quero te dizer uma coisa, não se espante, eu também te amo. Ela fechou os olhos e viajou para a eternidade. Todos nós, em algum momento da nossa vida, gostaríamos que Jesus nos pegasse no colo, mas Ele está sempre de braços abertos. Muitas vezes nós é que não enxergamos.
E não se espantem, eu também amo todos vocês. Boa noite, muito obrigado por essa oportunidade.